Veio hoje à tribuna fazer um registro que considero importante para a política do país, para os partidos políticos e também para o Estado de Pernambuco, Estado ao qual tive a honra de nascer. Hoje me considero pernambucano de nascimento e roraimense de coração, mas jamais estarei distante das questões que dizem respeito a Pernambuco e ao Brasil. E hoje, nós temos uma data em que comemoraria 50 anos, comemoraria o seu aniversário, o meu amigo conterrâneo, político, e que deixou uma marca importante na política do Brasil, que é Eduardo Campos. Eduardo Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, portanto, mais novo do que eu, mas muito mais conterrâneo do meu irmão Álvaro. Acompanhei a vida de Eduardo na política de Pernambuco. Eduardo, que era economista, assim como eu, que filiou-se em 1990 ao PSB, foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Ciência e Tecnologia, no mesmo período que fui ministro da Previdência, portanto, fomos contemporâneos de ministério, eleito governador de Pernambuco, quando iniciou uma campanha com 4% dos votos, e a maioria das pessoas não entendiam por que ele era candidato, e eu dizia para ele, sempre brincando, que a tarefa dele era ir para o segundo turno, porque do jeito como ele era, se ele fosse para o segundo turno, ele seria governador de Pernambuco. E ele saiu de 4%, foi para o segundo turno e se elegeu governador de Pernambuco. Fez um grande trabalho, formou uma grande equipe, uma equipe de jovens, uma equipe moderna, e deu exemplos de gestão, sendo escolhido diversas vezes o melhor governador do Brasil. Foi candidato à reeleição em Pernambuco e se elegeu com 87% dos votos. Aliás, 82% dos votos, senador Raimundo Lira. Não é fácil. É uma marca difícil de alcançar no país. Mas o Eduardo, ele tinha um jeito diferente de ser. Ao mesmo tempo que ele era simples, ao mesmo tempo que ele era bonachão, brincalhão, gostava de contar histórias, o Eduardo também era um determinado. E ele queria um caminho melhor para o Brasil. E ele se candidatou a presidente da República, através do PSB, junto com a Marina Silva, candidata a vice. Ele iniciou uma caminhada que levava esperança para o país. Talvez não fosse eleito governador, ou, aliás, presidente, nessa eleição. Mas, sem dúvida nenhuma, o seu futuro estaria traçado com o futuro do país. Ele ocuparia, não tenho dúvida, espaços fundamentais na política brasileira no futuro. Mas quis os destinos, quis o desígnio de Deus que ele perdesse a vida no dia 13 de agosto de 2014, em plena campanha política. Após, no Jornal Nacional do dia anterior, dizer que não iria desistir do Brasil. No acidente aéreo fatal, nós perdemos o Eduardo. E a campanha política recebeu um choque. E a política brasileira ficou mais pobre. Amanhã, aliás, depois de amanhã, no dia 13, se completará também data do seu falecimento. Portanto, muito perto a data do nascimento, da data do falecimento. Amanhã, no dia 13, vai completar um ano da sua perda. E as marcas ainda são profundas. Pernambuco sofre com sua ausência, o PSB sofre com a sua ausência, seus amigos sofrem com sua ausência e sua família, mais do que nunca, também. Eu quero, ao fazer esse registro simples, enaltecer a figura, as lições e o exemplo de Eduardo Campos. Dizer que Eduardo
era um brasileiro visionário e que merece, né, o reconhecimento de toda a nação. Quero mandar o meu abraço fraterno, caloroso, para a Renata, sua esposa, para os filhos Maria Eduarda, João, Pedro e José Miguel, e também para sua mãe, Ana Reis, hoje ministra do Tribunal de Contas, deputada federal, uma pessoa com quem temos um carinho, uma estima muito grande. Ao PSB, queremos registrar a importância do trabalho do Eduardo e torcer para que o PSB continue nessa caminhada que o Eduardo vislumbrou. O PSB hoje é um partido importante para o Brasil. É um partido que precisa estar junto, construindo alternativas que nós queremos para o nosso país. E nós vivemos um momento, senador Garibaldi, de muita gravidade, de muita definição. E é preciso que os melhores se unam, não partidariamente, não eleitoralmente, mas se unam politicamente pelo país. Nós temos que recobrar a segurança jurídica do Brasil, nós temos que recobrar a credibilidade no nosso país, nós temos que recobrar e projetar uma previsibilidade da economia para os agentes econômicos, e tudo isso precisa ser feito em harmonia e precisa ser feito através das ações firmes do Congresso Nacional. Então, eu quero aqui registrar esse momento do aniversário do Eduardo como um momento de reflexão, como um momento de alguém que deixou uma lição, apesar do pouco tempo de vida, deixou uma lição e outras ações precisam ser encaminhadas nessa direção. Eu ouço o senador Garibaldi para uma pequena parte e já encerro, senhor presidente. Não, a parte é pequeno mesmo, é apenas para dizer que a contribuição de Eduardo Campos, num momento como esse, seria inestimável. Nisso aí eu não tenho dúvida, diante da biografia dele, diante do que ele representou para o país, diante do que ele sempre pregou. E eu me lembro de uma frase dele, não vou dizer literalmente aqui, que talvez Vossa Excelência se recorde melhor do que eu, de que ele dizia: não devemos desanimar, não podemos deixar o Brasil desanimar. Eduardo Campos, realmente, nessa hora, eu só diria a Vossa Excelência, está fazendo falta mesmo. É verdade. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Garibaldi. Encerro, senhor presidente, pedindo aqui a transcrição dos dados do meu querido amigo pernambucano e político Eduardo Campos, registrando que... eu concedo uma parte também rápido ao senador Paulo Paim. Senador Romero Jucá, no encerramento da sessão, mas ouvindo a fala de Vossa Excelência, não tem como não lhe fazer uma parte, nem que seja para dar uma saudação ao PSB, aos familiares, e sem sombra de dúvida, Vossa Excelência tem razão em tudo que falou aí. Ele é um conciliador, é um homem de diálogo, é um homem de construção coletiva. Mesmo no governo Lula, diversas vezes, ele colaborou muito no diálogo, no entendimento, na Câmara e mesmo junto ao Palácio. Eu não poderia deixar... O Brasil todo chorou naquela noite, com certeza absoluta, independente das divergências pontuais em relação ideológica ou mesmo partidária. Mas ele era um homem que tinha um destino, eu diria, de voar muito alto. E nós sabíamos que ele queria muito chegar a presidente da República. Mas Deus disse para ele: voar alto, a presidência para você é pouco. Vem aqui para junto de mim e eu vou lhe lá para o céu. E nós ficamos aqui hoje lembrando esse momento. Bela recordação de Vossa Excelência, meus cumprimentos. Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. E fica aqui, senhor presidente, no nosso encerramento da nossa breve fala, o registro da admiração, da amizade, do carinho pela família do Eduardo, por ele e por toda a família, realçando que esses preceitos, essa lição, esse ensinamento, essa forma de ser, são mais do que nunca atuais, no sentido de nós possamos nos unir para realmente levar o Brasil para o rumo
que todos os brasileiros esperam, que é o rumo do progresso. Obrigado, senhor.